Teve uma reunião aí, ficou só assim o Sandrinho, meu filho? Foi. É, eu vi A, lá. ulti- a última foi. Foi rapidinho, por uns Aí, 30 minutos. e você viu ela toda? Vi. Ah, bom, hein? Bom que não perde. Aí, a gente está no capítulo 4 aqui, ó. Paulo, nos 3 primeiros capítulos, refutou os que estavam relativizando a verdade absoluta. Uma vez que saímos da confusão da relatividade, como vamos, como vamos voltar a ela? E o mais grave agora, em nome de Jesus. Por isso, Paulo faz uma comparação entre as 4 divisões filosóficas grega e os possíveis 4 divisões na escola de Jesus em Corinto. Agora, veja novamente o problema da subdivisão dos capítulos, pois este capítulo 4 já inicia com a importante conclusão do tema, enfatizando a importância dos professores e da unidade dos alunos nesta escola chamada igreja. Paulo continua: sendo assim, todos vocês nos devem nos considerar como professor que possuem a missão de revelar os segredos do Criador. Revelarem. Os termos originais aqui são o peretes, traduzidos em muitas Bíblias como ministros. Na, ver, na verdade, eles são os docentes, os funcionários do reino. Também há o termo grego oikonomos, que é usado para aqueles que eram os dispenseiros de uma casa, cujo trabalho era comprar suprimento e distribuir os bens dentro da casa. Também referia-se aos oficiais do governo que manuseavam os fundos públicos, ou seja, os professores da graça são os levitas da primeira Bíblia. Nós, os professores, repartimos os dons com função de servir, ajudar, ensinar, aconselhar e unir. Paulo continua. E assim, também os professores precisam ser fiéis à verdade. Muitos de vocês têm até julgado que não sou um desses professores, e alguns nem me consideram apóstolo autêntico. Aqui lá, na época lá, Paulo, eles não consideravam Paulo como apóstolo, julgava que Paulo não era um dos apóstolos autênticos, como os 12 apóstolos. Não me importam se vocês me julgam, pois já estou acostumado a ser julgado por tribunais judiciais. Então, como Paulo passou lá por vários tribunais e vários julgamentos, então Paulo está dizendo que ele já está acostumado a ser julgado. Mas nenhum homem pode julgar outro homem. Aí ele fala que nenhum homem pode julgar outro homem, pois nem eu tenho o julgamento preciso sobre mim mesmo. Então a gente é julgado, mas nenhum homem pode julgar a gente, nem a gente mesmo pode julgar a gente, porque a gente não tem um julgamento preciso sobre a gente. A gente faz uma ideia do que a gente está fazendo o que é certo e uma ideia do que a gente está fazendo o que é errado. Mas quem dá com precisão se a gente está certo ou está errado é o próprio Criador. Na minha consciência não existe acusações, mas mesmo assim não me justifico, pois somente o Senhor pode me julgar. Portanto, aconselho vocês a não me julgarem agora, mas esperarem pelo dia do juízo. Neste dia, a luz revelará tudo o que estava oculto em trevas e todas as intenções das consciências serão manifestadas. Será neste dia que cada um receberá do Criador sua aprovação.
Fraternidade de Corinto, tudo isso que falei no início dessa carta sobre mim e Apolo foi por amor a vocês, a fim de que aprendam o que significa o provérbio: não ultrapassem o que foi escrito. Aqui tem aí tem esse provérbio para a pessoa não ultrapassar o que foi escrito na Escritura. Então é para ler do jeito que está ali, do jeito que a gente está lendo aqui, e não ultrapassar. Se está aqui, tá. Se não está, não inventar. Se a pessoa lê do jeito que está aqui, não tem erro da pessoa cair no engano de interpretação. Revelare. Vê. Que provérbio de Paulo. Leiam tudo, toda a carta, todos os capítulos, em seu contexto, sem forçar a interpretação, sem ultrapassar o que realmente está escrito. É por não seguirem isso que hoje há tantas divisões e confusões acerca da Bíblia. Aí tem aquele ditado assim que a gente ouve falar: cada um interpreta a Bíblia, cada um tem uma interpretação da Bíblia, mas cada um tem uma interpretação da Bíblia por causa disso. A pessoa não lê de ponta a ponta a Bíblia, palavra por palavra, do jeito que a gente está lendo aqui. Porque se fosse lido assim e interpretado do jeito que está, não teria como ter várias interpretações, porque a interpretação é só uma, não são várias. Então, igual a gente faz, bota o Caio Fábio lendo, bota o Cid Moreira lendo, aí a gente chega aqui e lê, como que vai chegar numa conclusão diferente, se é a mesma leitura? Então, se seguir a essência do que está, não tem como cair em erro. Aí ele está tratando isso aqui, por quê? Lá também dava essa questão, caía essa questão de várias interpretações, como cai hoje. Então, hoje você vai conversar com alguém, a pessoa, mas isso aí é a sua interpretação. Aí você vira e fala, não, a interpretação da Bíblia. Não, mas tem gente que interpreta dessa forma aqui. Mas se pegar as duas pessoas, as duas denominações que interpretam, uma interpreta de um jeito e a outra interpreta do outro, e for lendo com as duas de ponta a ponta, vai chegar na mesma conclusão. Então aqui ele está levantando essa questão de várias interpretações e está mostrando como que faz para resolver. E por isso, aqui vê que o provérbio de Paulo, leia tudo, toda a carta, todos os capítulos, em seu contexto, sem forçar interpretações, sem ultrapassar o que realmente está escrito. É por não seguirem isso que hoje há tantas divisões e confusões acerca da Bíblia. Aqui não está falando especificamente de Bíblia, mas da segunda Bíblia ainda sendo formada. Não está falando do Antigo Testamento. Paulo não está falando do Antigo Testamento, mas ele está falando especificamente do Novo Testamento que está sendo formado, da própria carta dele. Mas assim, todos devem proceder com todos os escritos. Devem proceder com vídeo, devem proceder com áudio, deve proceder com documentos, conferir fontes, examinar tudo e nunca julgar algo sem ter conhecimento do todo. Em outras palavras, Paulo quis dizer, não ultrapassem o que foi escrito ou dito por mim e por Apolo. Paulo continua, se vocês forem fiéis na leitura do que escrevemos e ensinamos, não haverá como ser a favor apenas de mim ou de Apolo, mas sim dos dois. Quem pode tornar um professor diferente de outro? Pode um professor fingir que possui um dom que não recebeu do Criador? E se realmente ele tem esse dom, como pode se orgulhar sozinho, sendo que a habilidade de ensinar veio do Criador? Ah, já sei, vocês foram ricos, poderosos, vocês ficaram ricos e poderosos, tornaram-se reis de si,
sem precisarem de nós, professores. Revelarem. Paulo usa um sarcasmo agora, sarcasmo amargo, para combater o ego da escola de Corinto. Ele está combatendo aqui que o senhor falou, né, pai? Ele está combatendo a autossuficiência e a arrogância de se colocarem acima dos professores. Isso. Paulo está dizendo, então cai essa questão lá das pessoas querer se colocar acima dos professores. Aí Paulo está combatendo. Então quer dizer que vocês se tornaram ricos, poderosos, se tornaram reis de si, sem precisar de nós, professores? Aí revelaram, Paulo usa um sarcasmo amargo para combater o ego da escola de Corinto. Ele está combatendo a autossuficiência e a arrogância de se colocarem acima dos professores. Paulo está dizendo que os da escola de Corinto eram muito ricos e estavam se formando nas universidades gregas, trazendo todas as filosofias para as reuniões como igreja. Assim, começaram a desprezar Pedro e Paulo por serem pobres e não terem formação filosófica. Mesmo Paulo sendo letrado na Bíblia, ele era desprezado entre os gregos. Paulo era muito admirado em Israel e entre os romanos da Ásia e Europa, mas entre os gregos, Apolo era o preferido. Só entendendo isso, você será capaz de entender véu, a ceia, os dons, as divisões e todos os problemas de Corinto. Paulo continua. Como eu gostaria que vocês realmente fossem reis, isto é, que todos nós já estivéssemos reinando com Cristo. Diferente dos professores locais, eu, assim como os mestres enviados, fui colocado pelo Criador em último lugar, como condenados à morte. Somos um espetáculo para os romanos e os gregos, diante de homens e demônios. Enquanto vivemos essa loucura por causa de Cristo, vocês vivem a sabedoria em Cristo. Enquanto nós estamos fracos, vocês estão fortes. Enquanto somos desprezados, vocês são respeitados. Revelarem. Que grande verdade anunciada por Paulo. Enquanto os cristãos originais são odiados e desprezados, os cristãos falsos vivem de disputas dentro do templo e sinagogas, querendo aparecer, e mesmo os que estavam fora do sistema em Corinto, fazia disputas entre egos, assim como fazem hoje os desigrejados nas redes sociais. Enquanto os cristãos gregos tinham púlpitos para discutirem filosofias gregas, Paulo estava ameaçado de morte, enfermo e passando por todo tipo de aflição pelas divisões nas escolas. Corinto é um grande presságio para a igreja falsa de hoje. Corinto é um exemplo do sistema religioso de hoje. Paulo continua. Enquanto nós, mestres enviados, passamos fome e sede, não temos roupas, somos tratados brutalmente, não temos residência fixa e temos de trabalhar muitas vezes com as próprias mãos para nos sustentarmos. Vocês usam a Bíblia para criar disputa de ego? Deixa eu ver. Vocês usam a Bíblia para criar disputas de ego. Revelarem. Se Paulo está refutando-os, desta forma,
Imagine o que ele diria para a igreja atual. Ele teve de passar por tudo aquilo para que as sinagogas cristãs de hoje, lendo suas cartas, façam o que fazem. Façam o que fazem, Paulo continua. Nós, mestres enviados, quando somos amaldiçoados, desenvolvemos graça. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até hoje somos considerados como a sujeira e o lixo do mundo. Não quero envergonhá-los ao escrever estas cartas, mas como professor, o meu dever é exortá-los, como se fossem meus filhos, a quem tanto amo. As crianças gregas possuem muitos tutores. Assim também, ainda que vocês tivessem 10 mil tutores, vocês têm um só pai e uma mãe. E assim considero. Mesmo que vocês de Corinto tenham muitos que se dizem tutores e Cristo, eu sou como um pai para vocês, pois por meio de Jesus Cristo eu gerei a vocês na verdade. Iluminare. Quando formamos uma escola, um grupo, e trazemos pessoas para a verdade, somos mais que mestres, somos como pais. E dói muito um pai ver seu filho ter ensinado errado por outros tutores. E agora? É agora, neste contexto, que temos o versículo tão conhecido a seguir. Paulo continua. Portanto, meus filhos, na verdade, sejam mais do que alunos e seguidores, e tenham-me como referência, revelarem. A imitação, o exemplo, a referência é a grande lei da vida infantil. Crianças precisam de um pai e de uma mãe exemplares. E é isso que Paulo está pedindo. Não é para copiá-los e segui-los apenas, mas para tê-lo como grande referência. Corinto era um grande problema. De um lado, judaizantes bíblias, querendo defender apenas Cristo, e apenas Cristo e Pedro. Do outro, ricos, poderosos e intelectuais querendo defender apenas Apolo. E apenas 25% da escola apoiava a Paulo. Que grande tristeza para eles. Paulo continua. Para que vocês me tenham como referência, estou enviando a vocês um filho que gerei na verdade, Timóteo, um jovem fiel. Ele comprovará a vocês a minha maneira de viver em Cristo. Timóteo passará para vocês todos os meus ensinos, passará para vocês todos os meus ensinos, que todas as escolas de Jesus já receberam. Os que ainda não venceram o seu ego, ao ouvirem ou lerem isso, vão achar que eu, ao querer enviar Timóteo, esteja abandonando vocês. Jamais. Eu irei em breve, se o Senhor permitir. E se eu for e estiver frente a frente com vocês, não vou querer saber do que falam sobre mim. Mas que poder esses egoístas possuem para acharem que podem me julgar? Pois o reino do Criador não é feito do que dizem, mas sim de quem pode julgar. Dependendo da reação de vocês ao receberem esta carta, se a receberão com arrependimento ou com ego, é como irei até vocês. O que vocês querem?
Devo ir a vocês com vara ou gentilmente com amor? Revelarem. Se eles deixassem as divisões e o ego e se arrependerem em metanoia plena, então Paulo iria com amor e mansidão. Mas se continuasse desprezando seu trabalho e não o reconhecesse como mestre enviado, então ele seria obrigado a ir com vara, uma metáfora para exortação e refutação. O incrível é que muitos só pegam 1 Coríntios 13, esquecendo-se dos outros textos de Paulo na mesma carta, de 1 ao 21. Capítulo 5. Paulo vai combater o ego da maioria dos irmãos de Corinto e revelar a imoralidade e os grandes pecados e erros entre eles, envergonhando-os para que se arrependam. Paulo continua: Eu soube que entre vocês há imoralidade que nem os pagãos não convertidos praticam. Há entre vocês um que se diz cristão e está tendo relação sexual com a ex-mulher do seu pai. Revelare. Aqui, o mais provável no contexto original é que esta mulher era uma concubina, ou seja, uma ficante sexual pagando o pai de um cristão da escola de Corinto. O filho, agora sendo cristão, estava tendo relações sexuais com ela, assim como teve seu pai. Conforme 2 Coríntios 7:12, quando Paulo termina de resolver essa questão, podemos entender que pode ter havido uma luta física, onde o filho cristão agrediu o pai por causa dessa mulher. Este pecado, portanto, é porneia, iniquidade, grande afastamento do caminho, o que chamamos de avon. Só não chega a ser mais grave que Mocheia, que seria o filho o filho tendo relações com a companheira do seu pai, ainda casados. No caso, ela tinha sido uma companheira sexual do seu pai e talvez até tenha morado com ela. Como já ensinamos nos graus, rata e pecha não permitem julgamentos. Mas avon é um erro deliberado que a escola local deve julgar, pois difama a verdade, como Paulo vai ensinar agora. Paulo continua: E, mesmo assim, vocês, cheios de orgulho, debatem e dividem. Deveriam estar cheios de tristeza e afastar o homem que praticou esse mal, pois ele ainda não é um cristão. Revelare. Paulo está dizendo que eles sabiam julgar, dividir e condenar usando a Bíblia ou a filosofia grega, mas julgar o que realmente precisava ser julgado, os erros deles, a libertinagem e imoralidade no meio deles, isso não julgavam. Até na sociedade liberal greco-romana, aquilo seria considerado uma infâmia, quanto mais entre aqueles que se diziam diferentes, ex-cristãos. Iluminare. Após Paulo revelar o ego presente no seio da escola de Corinto, que prefigurou o da igreja que prefigura o da igreja de hoje, agora ele prova que coríntios precisam de professor, que eles não são autossuficientes e que precisam julgar o mal e não o bem. Hoje vemos muitas pessoas combatendo o bem. Isso é absolutamente contraproducente. Nós devemos combater o mal,
Quando uma família, um grupo, uma escola de Jesus não tem coragem de afastar e combater o mal, mas combate o bem com naturalidade, isso é um grande sintoma de Corinto. Vide vídeo, grau 248, explicarem. Paulo continua. Mesmo que eu não esteja presente em Corinto fisicamente, estou com vocês sempre metafisicamente. E, estando eu em Corinto em espírito, já condenei quem cometeu esse grave erro. Quando vocês estiverem reunidos com a escola, igreja, no nome do Senhor Jesus Cristo, sabendo que eu estarei com vocês reunidos em espírito, através da autorização do nosso Senhor Jesus Cristo, entregue esse homem ao assolador, Deus do caos, Deus do juízo, Deus da lei, Deus da primeira Bíblia, Deus da dualidade, para julgar os maus. Assim, seu corpo morrerá, mas a sua alma poderá ser salva no dia do Senhor. Revelare. A autorização aqui não é conferida através de Paulo, mestre da graça, mas através da orientação de Paulo de que, reunido em nome do Senhor, poderiam julgar juntos, em votação, o grande mal que aquele jovem cometeu, difamando a verdade. Note que a presença mística espiritual não se dá através de uma visitação espíritas, de visitações espíritas, mas sim de orientação, conselhos, ensinos, orientações, ideias e visão são presenças espirituais. Em muitas partes do mundo, Euáquio, por exemplo, posso estar presente através do que ensino. Se alguém compreende, segue e pratica se alguém compreende, segue e pratica, meu espírito está lá. Pois o espírito é formado pelo delta desejo, intenção e motivações. Como já revelamos, e ele está conectado ao cosmos superior. Então, o espírito está conectado ao cosmos superior, isto é, a dimensão onde não existe espaço. Podemos estar agora em muitos lugares ao mesmo tempo. Basta que nossa mensagem seja recebida. Essa é mais uma prova do cosmo holograma. Sobre a figura de Satanás, como já falamos no livro Sabedoria Suprema X, que é a transcrição de todos os 145 graus, ele é a corporificação do mal, ou seja, a dualidade em carne ou em espírito que, com a permissão da igreja, poderia, assim como nos tempos de Israel, devorar a carne de alguém, o que seria o mesmo que sofrer graves consequências através do mal. Vide grau 123, até a morte física. Paulo fez isso por amor, como pai, pois ele gerou aqueles filhos, alunos de Corinto. Se o jovem continuasse no grave erro por conta do seu ego, então sofreria consequências, mas a sua alma seria salva no dia do Senhor. Isto é, o julgamento aqui não é de salvação, mas, pelo contrário, é uma interferência para a salvação. Isso mostra o poder da unidade e de uma votação feita com maioria na Igreja de Jesus. Também mostra a sabedoria empregada por Paulo para colocar o temor no jovem, fazendo com que ele se arrependesse. Nos dias em que o Senhor interferia, muitas vezes, para o bem e para o mal, por se tratar do Evangelho ide,
o jovem sabia dos muitos sinais que Paulo já havia feito em nome do Senhor. Na segunda carta, veremos que a forma com que Paulo trabalhou essa questão local deu muito certo. Não tem erro. Se a pessoa é do bem, então se arrependerá em metanoia. Se não é, então o seu ego permanecerá e ela deverá ser afastada pelo julgamento de todos. Paulo continua: o ego de vocês é o mal. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Iluminare. Aqui Paulo copia Cristo em suas palavras e explicações de metáforas, porque uma pessoa que comete grave erro deve ser julgada pela igreja, escola local. Cristo, que é o nosso Cordeiro e a nossa Páscoa, já foi crucificado. E mesmo assim, vocês ainda não se livraram do fermento velho da primeira Bíblia, para que sejam massa nova na segunda Bíblia, sem fermento? Pois vocês, não judeus, pagãos, nunca tiveram o fermento dos Bíblias. Grande revelar. Que revelar? Paulo está chamando, em outra metáfora, a primeira Bíblia de fermento velho e massa velha, sendo a segunda Bíblia da graça a massa nova, sem fermento. Paulo está dizendo que o ego é o fermento da primeira Bíblia e gera o mal e a divisão. Paulo continua: por isso, a nossa Páscoa hoje é celebrada espiritualmente, não com fermento velho do ego, não com fermento velho do ego, da imoralidade e de toda a maldade, mas com os pães asmos, sem fermento, da sinceridade e da verdade. Revelar. A desmistificação da ceia aqui começa a ser elaborada. Ainda no capítulo 5, ceia espiritual, Páscoa espiritual, nada de fisicalidade e rituais eucarísticos. Aí aqui Paulo está mostrando que já começa a tratar a questão de ceia, a questão de Páscoa, porque hoje em dia o pessoal comemora Páscoa, faz ceia, mas não é explicado o que significa. Aí ele está mostrando que agora a pão, tem igreja que fala o pão tem que ser sem fermento, mas não explica por que o pão tem que ser sem fermento. Que é Paulo que está falando no sentido de que a gente tem que ser pão sem fermento. Deixar de ser o ego da antiga Bíblia e passar a ser a nova criatura da nova Bíblia, que é o pão, ser um pão sem fermento. Aí a Páscoa é a Páscoa espiritual, que é a Páscoa quer dizer passagem, agora é a passagem espiritual, a gente passar do material para o espiritual. A ceia somos nós, é Cristo em nós como um corpo sendo pão. Então eu sou parte desse pão, cada um aqui é parte desse pão, cada um dos que crê em Cristo é uma parte do pão que é Cristo, porque todos nós compomos o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo sendo dividido é o pão de Cristo sendo dividido para toda a humanidade. Nada de fisicalidade. Então Atos está mostrando que antes era na fisicalidade, agora não tem fisicalidade mais. Agora é espiritual. O que é físico representa a realidade é espiritual. A Eucaristia também, agora é espiritual. Paulo continua: eu já ensinei em cartas anteriores que vocês não devem permitir imoralidade no meio de vocês. Revelarem. Para arqueólogos e historiadores, existem duas possibilidades. A primeira é que eram 4 cartas, as quais
foram encontradas em fragmentos e compiladas como 1º e 2 Coríntios. A segunda é que se trata de uma carta até hoje não encontrada. Esses versículos são muito usados por aqueles que chamam Paulo de mentiroso. São tão egoístas e diabólicos que não percebem que Paulo fala da graça. Não entendem os originais e se baseiam em traduções mal periciadas e sem contexto. Paulo está apenas repetindo Jesus e falando o amor puro e coerência, como veremos a seguir. Paulo continua: eu estou ensinando que vocês devem se relacionar, sim, com os maiores, com os imorais deste mundo. Aí Paulo não está falando para não se relacionar com o mundo, mas ele está falando que a gente tem que se relacionar, sim, com os imorais do mundo. Se relacionar com os materialistas, se relacionar com os corruptos, se relacionar com os pagãos, se relacionar com os idólatras e todos os outros. Pois vocês estão no mundo e precisam se relacionar. Contudo, não devem se relacionar com os que, dizendo-se cristãos, não são éticos. Não são éticos e são materialistas, caluniadores, místicos, alcoólatras e corruptos. Revelare. Na sua Bíblia, o termo idólatras tem o sentido de místico, pois muitos pagãos ou judeus que se diziam convertidos e já cristãos tinham amuletos ou imagens, ou faziam rezas, simpatias ou micro-oferendas aos deuses para conseguir algo. Paulo continua: se alguém diz ser cristão e não é ético, mas é incoerente e difama o nome de Jesus, então não tenha amizade com ele. Então ele está falando de 2 grupos de pessoas aqui. Existe o grupo de pessoas que está fora do caminho da igreja, que são pagãos, são corruptos, são as pessoas ditas de fora da igreja e do mundo, que a gente deve se relacionar com eles, porque eles são do mundo, mas não se dizem cristãos. E quem se diz tem um segundo grupo, que é o pessoal que está dentro da igreja e se diz cristãos. Se a pessoa fala que é cristão, mas comete antiética, difama, então a gente tem que chegar e exortar a pessoa, e se a pessoa não aceitar, a gente afastar da pessoa, porque está difamando o nome do Senhor. Então, se alguém diz ser cristão e não é ético, mas é incoerente e difama o nome de Cristo, então não tem amizade com ele. Revelare. Os judeus faziam isso com os samaritanos, publicanos e todos os outros. Por isso, muitos julgam que Paulo trouxe isso do legalismo para a graça, quando, na verdade, com as traduções originais supracitadas, fica evidente que Paulo só estava dizendo o óbvio, que é proteger o nome do Senhor, mas se relacionar, sim, com os não cristãos. É uma ambiguidade absurda. Denominações como CCB, Testemunho de Jeová, IPDA, Assembleia de Deus e outros julgam cumprir esse capítulo, quando, na verdade, Paulo está dizendo para se relacionarem com o pagão, algo que crentes, entre aspas, não podem fazer. Paulo está
ensinando claramente que devemos ir às casas dos não cristãos e trazê-los à nossa casa, mas tomar cuidado com os cristãos de nome, os cristãos religiosos de Constantino, Lutero e Calvino, que são imorais. Pois se tivermos amizade com esses caluniadores, materialistas, egoístas, divisores, místicos e antiéticos, estaremos convenientes com todos os erros deles. E, mais grave ainda, estaremos coparticipando da difamação do nome do Salvador. Cristãos que não são cristãos originais devem ser envergonhados até que mudem ou assumam que de fato não são cristãos. Se um pai sabe que seu filho compra e não paga, ou é corrupto, e toma o lugar de alguém com mentiras, ou comete qualquer atitude não cristã, e ele fica em silêncio e só come com seus filhos, está com isso sendo conivente e cúmplice. Paulo continua: eu e vocês não podemos julgar os de fora da escola, pois não são cristãos. Mas os que dizem ser da escola de Jesus devem ser julgados pela comunidade cristã da cidade. O Criador julgará os não cristãos. Vocês julguem os que se dizem cristãos. Do 1 ao 13. Então, aqui ele está falando a questão de julgamento, porque tem a parte lá na Bíblia que fala: não julgueis para que não seja julgado. Mas é não julgar a salvação. Porque não tem como a gente não julgar. E aqui Paulo está até ensinando como que deve ser esse julgamento. Se a pessoa é de fora da igreja, quem vai julgar é Deus. Os macumbeiros, como é dito, fora da igreja, será que vai ser salvo? Quem vai julgar é Deus. Os índios, quem vai julgar é Deus. Os espíritas, que para os evangélicos, os espíritas não são cristãos. Quem vai julgar é Deus. Então aqui Paulo está ensinando. E os de dentro? Os de dentro, quem tem que julgar é a gente. Ô fulano, isso aí está errado. Isso aí, Cristo não adota isso aí não. Mas você não pode me julgar. Segundo Paulo aqui, pode. Dessa maneira, pode. E tanto é que ele julgou o cara que estava tendo relações sexuais como é que é? Relação sexual com a mulher, com a ex-mulher do pai, e foi julgado. Paulo falou: pode tirar ele, da minha parte pode tirar, agora julguem entre vocês aí se ele deve sair. Porque aí entrega para Satanás, entrega para o assolador dá conta dele. Ou seja, tira ele para fora, que quem julga lá fora é o assolador, é o anticristo. Então deixa ele julgar. Então a gente julga os de dentro e o pessoal que é de fora julga os de fora. Não julgueis para que não seja julgado. É a salvação. Isso aí já foi explicado lá atrás. É a salvação que a gente não deve. Fulano não vai ser salvo porque ele cometeu aquele erro. Fulano não vai ser salvo porque suicidou. Isso aí não é para a gente julgar. É para a gente julgar essas questões aqui. As de dentro a gente julga, as de fora deixa para Deus julgar. E aí terminou. Algum comentário? Alguma dúvida? Tá tranquilo. Depois? Tranquilo? Tranquilo, meu filho. Beleza, então. Parar de gravar.